Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre análise de investimento. No dia de ontem eu pedi vocês, no dia de quinta-feira, né? Eu pedi vocês, não, foi ontem mesmo. Eu pedi vocês para lerem a apostila até a página de número 3, para hoje a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. Então nós vamos falar, né, um pouco sobre análise de investimento. Nós já até fizemos uma breve introdução sobre esse assunto aí nas aulas anteriores, né? A gente trouxe isso para a nossa vida particular, porque eu sempre acredito que é muito importante, quando eu falo da nossa vida particular, a gente consegue ter uma visão melhor, né, de como que funciona uma empresa. É bem semelhante à nossa vida particular, não é muito. Tem assim as suas diferenças, suas diretrizes, suas direções, mas na regra geral, a gente consegue mais ou menos entender melhor quando a gente faz, né, essa comparação entre as nossas finanças pessoais e as finanças de uma empresa. Bom, nós falamos sobre investimentos e eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente continuar falando sobre o assunto. Vou compartilhar aqui a nossa apostila. Vocês conseguem visualizar a nossa apostila? Sim, professor. Ok. Bom, análise de investimentos. Análise de investimentos. Tá aqui o título. Como descobrir se um projeto é viável ou não? Entre dois projetos, qual trará mais retorno? Quando o investimento será recuperado? Qual é o tempo? Qual é o tempo que leva para eu poder ter um retorno desse investimento? É um investimento a longo prazo? É um investimento a curto prazo? E a longo prazo eu vou ter uma resposta positiva ou negativa do meu investimento? Voltando aqui para nossa vida particular, para a gente entender como funciona na empresa. Só um exemplo, eu comprei um imóvel, paguei 100 mil reais no imóvel. Eu alugo esse imóvel por 500 reais. Quanto tempo eu vou levar para poder pagar o valor total desse imóvel, ganhando apenas 500 reais por mês de aluguel? Se eu pegar 500 reais, no caso 100 parcelas vai dar 50 mil, então vai ser 200 parcelas de 500 reais para dar os 100 mil reais, não é isso? Então eu vou ter que alugar essa casa durante 200 meses para poder eu tirar o valor do investimento. 200 meses, vamos só para a gente ter uma ideia melhor. Vou usar a minha calculadora para a gente poder analisar melhor. Então, 200 meses dividido por 12 vai dar em torno de 16,6 anos. Ou seja, eu fiz um investimento no imóvel, né? Eu investi um capital que vai me trazer um retorno do investimento. O investimento será recuperado no prazo de 16,6 anos, ou 16 anos e meio. Aí eu te pergunto, é um negócio viável? Né? É um investimento viável? Aí aqui nós temos a primeira pergunta. Entre os dois projetos, qual projeto me dá mais retorno? Então, se eu pegasse esse dinheiro hoje, nesses 100 mil reais, eu poderia investir ele em outro projeto para me dar uma rentabilidade maior. Só que aí vem a questão dos riscos. Eu quero investir só um exemplo em uma empresa
Uma empresa, eu vou comprar uma máquina para fazer banners, fachadas, vou investir os meus 100 mil reais numa máquina, né? E vou montar uma empresa para mim, para poder trabalhar com esse tipo de serviço. Pode ser que o meu negócio dê certo e eu consiga ganhar muito mais em menos tempo. E pode ser que o meu negócio também não dê certo e eu perca tudo, né? E depois essa máquina não sirva nem para sucata. Eu posso fazer outros investimentos? Posso também. Posso montar uma lojinha de roupa? Posso também. Mas isso vai me dar um retorno para poder cobrir esse investimento em quanto tempo? É viável? Qual é o risco? Então as empresas elas fazem essas análises. E eu, eu conheço muitas empresas que fazem investimentos para poder ter eles têm uma projeção aí de pagar o investimento em 20 anos. 20 anos para pagar o investimento, para depois começar a ter lucro. Tá, mas pensem comigo. Imagina um cara lá que monta uma rede de postos de combustíveis. Aí o cara monta 20 postos de combustível. Aí ele investe aquele capital em 20 postos de combustíveis. Aí ele fala, não, eu vou conseguir pagar o meu investimento em 20 anos. Daqui 20 anos, esse cara pagou os postos e agora ele tem uma renda mensal daqueles postos ali e ele não deve mais nada. Ou seja, ele trabalhou 20 anos para ser um milionário. Ou seja, daqui 20 anos ele vai ser um milionário. Então, existem muitos tipos de investimentos. Né? Existem muitos investimentos a curto e a longo prazo. Aí a empresa, no caso nós, né, como administradores ou como analistas desses recursos, nós vamos analisar qual investimento é mais viável. Nós vamos analisar os riscos, né? Tem riscos, eu corro o risco de perder o meu investimento, de perder o meu dinheiro, eu preciso fazer uma análise, né, um pouco mais profunda desse investimento para não sofrer as consequências lá na frente. Aí eu falo para você, eu comprei uma casa, vou pagar ela em 16 anos e meio. É compensativo? Sim. Por que é compensativo? Porque o imóvel, eu não vou ter só o aluguel do imóvel, eu vou ter a valorização do imóvel. Se eu pegar esse mesmo 100 mil reais e colocar ele na poupança, ele vai me render em torno de uns 300 a 400 reais por mês. Só que no final dos 16 anos, esse valor dos juros não sobrepõe o valor da inflação, ou seja, esse dinheiro vai perdendo valor de forma muito rápida, uma vez que ele está investido no banco. Né? No caso, numa conta poupança, rendendo ali 300, 400. Esses 300, 400 reais aí, 300, 400 reais de juros, não vai cobrir o valor de inflação. Ou seja, o dinheiro no banco, ele não vai valorizar. Ou seja, eu vou ter unicamente aquele juro seco, né, todos os meses. Já o imóvel, no caso de uma casa, de um terreno, ao longo desses 16 anos, ele vai valorizando e muito. Né? Pode ser que daqui 16 anos, esse imóvel que você pagou 100 mil, já esteja valendo aí uns 300 mil reais. Então, além de você ter ganhado, recuperado o seu capital investido, você ganhou ali mais que o dobro em cima do investimento. Então, você tem hoje um capital, digamos assim, há 16 anos atrás você tinha um capital de 100 mil reais, hoje você tem o capital de 100 mil reais e mais uns 200 mil de valorização do imóvel. É um negócio bom? Pode ter certeza que sim. É um E negócio sem, excelente. e sem contar que você pode investir também esse dinheiro que você está recebendo do aluguel. E aí vai multiplicar esse dinheiro ainda. Exatamente. Então eu posso estar pegando o dinheiro do aluguel e comprando uma outra casa parcelada e pagando com o dinheiro do aluguel. Não, eu posso fazer o investimento em um outro negócio, eu posso ir acumulando esse dinheiro, comprar um terreno, eu posso acumulando dinheiro, comprar a metade de um lote que vai também valorizar.
Então, são análises que devem ser feitas e levadas em consideração. E essa é a função, né, dos gestores que fazem essas análises de investimento. Então, eles analisam se vai ter um retorno positivo, qual é o tempo, tudo isso deve ser levado em consideração. Nós temos quantos projetos à disposição da empresa para fazer investimentos? São projetos que vai trazer um retorno positivo imediato, a longo prazo, a gente tem um dinheiro para subsidiar esse negócio até ele começar a dar lucro, né? Porque tem alguns investimentos que a empresa vai fazer que provavelmente vai começar a dar um lucro depois de 1 ano e meio, depois de 2 anos. Mas a empresa vai ter condição de manter esse negócio funcionando durante esse 1 ano e meio, 2 anos, para esse negócio começar a dar lucro. Nós temos nichos de mercado, né? Nós temos empresas que têm vários nichos de mercado dentro da mesma empresa. Por exemplo, a Perdigão, a BRF, né? A Fusão Sadia Perdigão, e dentro dessa fusão eles têm outras empresas, né, aos seus redores ali. No caso, nós temos ali a Batavo, nós temos a Perdigão Sadia, temos outras empresas que agora eu não me recordo. Mas só um exemplo, temos 3 empresas, né? Perdigão, Sadia, Batavo. Se a Batavo, por exemplo, eles têm uma projeção, nós compramos a Batavo e vamos fazer um investimento nessa empresa. Digamos que essa empresa não está dando lucro temporariamente, mas tem uma perspectiva de dar lucros daqui 1 ano e meio, né? Aí eu vou manter esse negócio durante 1 ano e meio para poder depois ele começar a dar lucro. Só que aí eu já tenho a outra, por outro lado, eu tenho a Perdigão, que me dá uma renda muito grande. Então, a Perdigão é considerada a minha vaca leiteira, é aquela empresa que sustenta as demais. Então, por um tempo, eu vou conseguir fazer isso. Uma empresa vai sustentar a outra até ela começar a dar lucros. Isso aí são negócios que devem ser analisados de forma bem criteriosa, são investimentos de risco, mas pode ser que dê certo. Por isso é que a gente fala que deve ser feita uma análise, né, bem criteriosa para poder saber se realmente vale a pena fazer o investimento ou não. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer falar algo para complementar? Fica à vontade. Estas são as perguntas que a análise de investimentos visa responder através dos seus métodos. Só um minuto, vou aceitar o colega aqui. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. E com você? Ótimo, seja bem-vindo. Bom, pessoal, dando continuidade aqui. Nesse exemplo que você deu dessa empresa agora, né, de uma sustentar a outra, né, na parte dos lucros. Uhum. E por exemplo, nessa parte, a empresa começou, as outras começaram a dar lucro, né, sem ser essa que mantém todas. Uhum. Aí, quando é a hora que eu preciso saber, por exemplo, assim, para poder tornar elas independentes, sem ficar dependendo de uma só, para poder dar lucro. Então, o que acontece? Aí eu vou fazer uma projeção. Eu estou comprando essa empresa para fazer ela produzir. Então, eu estou investindo um dinheiro nela. A minha projeção é de 1 ano. Então, no prazo de 1 ano, eu vou manter essa empresa. Então, a minha empresa aqui que gera renda, que eu posso considerar que a minha vaquinha leiteira, ela gera muito dinheiro, ela vai conseguir sustentar essa empresa durante 12 meses. Essa empresa precisa começar a dar um retorno no prazo de 12 meses. Se ela não me deu retorno no prazo de 12 meses, eu vou colocar essa empresa à venda. Eu vou vender ela porque eu entendi que ela não vai me dar retorno. Então eu não posso continuar sangrando
a minha vaquinha leiteira para poder manter essa empresa em funcionamento. Entenderam? Então ela tem que produzir. Se ela não produz e eu vejo que não tem uma esperança de produção nessa empresa, eu vou automaticamente vender essa empresa. E nós temos outros meios, né, ilegais, eu posso dizer ilegal, porque acaba afetando a população. Por exemplo, por que que JBS tornou um dos maiores frigoríficos do Brasil, né? Fora, assim, livre, não levando em consideração a corrupção, né? Vamos deixar de fora esse negócio. Mas assim, por que que ela se tornou um dos maiores frigoríficos do Brasil, né? Um dos mais conhecidos, né? O que que a JBS fez? A JBS, ela saiu em todo o Brasil comprando frigoríficos. Para que ela comprava os frigoríficos? Para fechar. Aí você fala assim, mas não faz sentido, professor. A empresa vai comprar uma empresa para fechar ela? Sim. A JBS, ela comprava os frigoríficos, fechava esses frigoríficos, e com isso ela foi ficando forte, cada vez mais forte no mercado. Porque os concorrentes dela, ela foi comprando e fechando. Então ela foi ficando única e exclusiva. Ela se tornou uma empresa muito forte exatamente por conta disso. Aí todas as pessoas que tinham ali um gado para vender ia mandar para onde? JBS, não tinha outros frigoríficos. No raio ali de 250, 300 quilômetros, no Mato Grosso, ela fechou ali uns 10 frigoríficos. Então, com isso, ela ganhou força. Então, se o produtor queria vender ali a sua carne, os bois, tinha que vender para o JBS, não tinha outro. E isso ela foi tornando-se uma empresa exclusiva, onde ela conseguiu dominar 100% do mercado. Então, hoje é um dos maiores frigoríficos do Brasil, né? Enquanto nós temos aí vários frigoríficos fechados, frigoríficos que existiam aí no passado, que hoje já não existe mais, porque a própria JBS comprou e fechou esses frigoríficos. O presidente da JBS é aquela que é da Friboi, é? Não. Friboi. Né? Carne tem nome, né? Friboi. É essa mesmo. Então ela ficou assim muito conhecida e hoje é uma marca muito forte, né? Mas ela fez essa malandragem aí, ela fechou muitos frigoríficos. Foi uma forma que ela encontrou de se fortalecer no mercado. Não vejo isso como uma forma honesta, mas ela fez isso. Bom, vamos dar continuidade aqui, né? Nós estamos aprendendo a fazer essas análises de investimento. Se é viável, se não é viável, se o investimento vai me trazer o retorno a curto ou longo prazo. Vamos dar continuidade. Existem diversos modos da empresa aumentar o seu valor e alcançar melhores resultados. Uma dessas maneiras é pela análise de investimentos, a qual deixa claro o retorno dos recursos que foram ou poderão ser investidos. Ou seja, se a empresa vai fazer um investimento, ela já tem que saber, né, ela já tem que ter uma projeção de quanto ela vai ganhar desse investimento. Né? Se você vai comprar alguma coisa, você já tem que saber que você vai ter um retorno daquilo. Né? Qual que vai ser o retorno daquilo que você está comprando, daquilo que você está investindo o seu dinheiro? Então você tem que analisar, vale a pena? Por exemplo, eu vou comprar um saco de bombom. Qual é o retorno que eu vou ter em comprar um saco de bombom? Vou ganhar uns quilos a mais, né? É gostoso na boca, mas dói no bolso, né? E vai agregar uns quilinhos a mais. Então eu tenho que analisar. É viável eu comprar ou não? Qual que vai valer mais a pena? Eu comprar um pacote de bombom por R$45 ou eu investir esse dinheiro, por exemplo, num aparelho de roupa, no sapato, né, em algo assim que vai me trazer um retorno mais positivo, digamos assim. Aí tem que ser analisado, aí cada pessoa vai analisar aquilo que é melhor, né, para si mesma. Igual eu estou dizendo, cada empresa faz uma análise
Não existe uma regra geral para isso. Então, a empresa vai analisar. Talvez um imóvel que não tem valor para você tem muito valor para o outro, né? De repente, um carro, um Fusca, ano aí 77, talvez ele não tenha muito valor para você, mas para uma pessoa que coleciona carros, né, carros antigos, para ele esse carro vai ter muito valor. Então, essas análises, né, elas são mais ou menos baseadas dessa forma. Não existe uma regra geral para todas as empresas. Né? Investimentos, cada empresa faz um tipo de investimento, ela faz uma análise e ela entende qual é o tipo de investimento que ela precisa fazer, onde ela precisa investir para ela poder ter retorno. Por isso que nós somos um país, né, de empresas mistas, porque nós temos todos os tipos de empresas. E isso é muito bom para o consumidor, porque nós temos aí uma ampla, né, uma ampla cadeia produtiva de alimentos, de produtos, e isso é bom para o consumidor também, né, porque ele tem facilidade de comprar os seus produtos. Bom, vamos aqui dar continuidade. Além disso, tomar decisões que envolvam a alocação de recursos exige muito estudo e conhecimento sobre o que está sendo analisado. É preciso fazer alguns cálculos para se ter mais precisão, afinal, tais dados são importantes para um empreendimento, porque demonstram sua capacidade de alavancagem e sucesso ou necessidade de corrigir rotas. Aí nós vamos ver um pouquinho aqui. O que é uma análise de investimento? A análise de investimento consiste na aplicação de técnicas financeiras e contábeis com o objetivo de identificar a viabilidade da aplicação de capital para a empresa em determinado momento e projeto. Assim, é preciso ter cautela e utilizar os métodos corretos para que os gestores consigam discernir qual a melhor decisão a ser tomada. Ou seja, vamos fazer uma análise para saber onde nós vamos investir. Por exemplo, você quer montar uma empresa para você. Aí você já fica pensando, onde eu vou montar a minha empresa para dar certo? Né? Como que eu vou montar a minha empresa para dar certo? Aí você tem que fazer uma análise bem feita sobre qual o tipo de cliente que você vai atender. A gente fala isso de segmentação de mercado. Eu vou analisar qual é o cliente que eu quero atender. Porque nós sabemos que existem vários tipos de clientes. Existem clientes de alto potencial, que são aqueles clientes mais ricos. Existem clientes de baixo potencial, que são os clientes mais pobres. E tem os clientes de médio potencial, que é aquele que não é rico e não é pobre. E não pensem vocês que não há esse tipo de segmentação de mercado que há. Se vocês prestarem bem atenção, eu vou citar alguns exemplos e vocês vão entender do que eu estou falando. Por exemplo, você vai a uma boutique comprar uma bolsa. Ela custa lá R$ 1.800. Aí eu te pergunto, uma pessoa que é mais pobre tem condição de comprar essa bolsa lá na boutique por R$ 1.800? Com certeza não, viu, professor? Com certeza não. Eu não gosto nem de ir lá. Quando eu trabalhava, eu trabalhei muito tempo em uma empresa, então eu visitava muito essas boutiques, essas lojas mais chiques. Eu ia lá para trabalhar, para prestar um serviço para aquelas pessoas. Mas para comprar, eu não passo nem na porta, porque eu sei que a minha vida, o que eu ganho, não dá para, não atende à necessidade daquela empresa. Eu não vou conseguir comprar naquela empresa. Não que eu possa talvez falar, não, vou passar 3 meses, 4 meses pagando apenas uma bolsa para minha esposa.
Provavelmente não, né? Aí a gente fala assim da segmentação de mercado. Existem lojas para um nível ou para uma classe social de pessoas. Então a Tem gente pessoa... que até compra, né, professor? Mas as consequências são grandes, viu? Exatamente. Aí, às vezes, a pessoa que não tem uma condição financeira elevada, muito, né, um padrão de vida elevado, vai lá e compra. Aí ele vai pagar, às vezes, um ano, passa lá no cartão de crédito de 12 meses. E aí ele poderia estar fazendo outras coisas que seria importante, interessante para a vida dele, mas não consegue. Porque ele aventurou em algo que não era para ele. Não que ele não mereça. Eu penso que todo mundo merece ter o bom e o melhor. Só que assim, a gente tem que entender qual que é a nossa posição dentro da sociedade. O que que eu posso pagar, né, até onde eu estou disponível pagar. Então, cada empresa é montada para um tipo de segmento de pessoas. Então, se eu quero montar uma empresa para atender uma classe média alta, né, eu vou ter que trazer alguma coisa ali com padrão de qualidade ali muito forte, né, é algo que vai ser muito caro também, né, e quem tem dinheiro, quem ganha 100 mil por mês, 80 mil por mês, não tá nem aí, vai lá e compra de boa, não faz nem diferença, né? Outro dia eu vi uma cantora aí falando que 50 mil reais para ela era uma bolsa, não fazia nem diferença. Então, para quem ganha muito dinheiro, não faz diferença. Mas para quem ganha pouco, não vai dar certo. Então, nós temos empresas para atender essa classe média baixa. E nós temos empresas para atender o pessoal de classe média. Então, cada segmento. Aí você tem que saber qual é o segmento que você quer fazer investimento. Não adianta eu querer, né, fazer um investimento. Digamos assim, não, eu vou lá para o bairro montar uma boutique no bairro. Vai dar certo? Não vai. Você vai jogar o seu dinheiro fora. Você vai montar uma boutique, você tem que ir para dentro de um shopping. Ou então você tem que ir para o centro da cidade para montar essa boutique. Você vai montar uma lojinha para vender roupa, calçado, para pessoas de classe média baixa? Pode montar lá no bairro que vai dar super certo. Né? Pode montar no centro? Pode também, mas lá no bairro vai dar mais certo que no centro. Porque você está montando uma empresa para atender aquelas pessoas de classe média baixa. Se você quer montar uma empresa para atender pessoas de classe média, então você vai ter que procurar um local mais estratégico onde você vai alcançar essas pessoas, né? Que é a classe aí que mais ou menos tem uma condição não muito alta, mas também não muito baixa, que tem um padrão de vida um pouquinho ali mais elevado que vai conseguir, né, comprar uma bolsa aí por R$ 250, R$ 300. Então é mais ou menos por aí. Quando a gente faz essa análise de mercado, segmentação de mercado, para a gente poder montar uma empresa num local adequado, ou fazer um investimento também num local, né, onde a gente tem que analisar qual o tipo de cliente que a gente quer atender. Então, se eu vou fazer um Aí, investimento... Sim, Luiz, aí pode falar. seria o que eu chamo de plano de negócio, professor? Entra dentro do plano de negócio. Dentro do plano de negócio, eu tenho a segmentação de mercado. Ele está dentro do plano de negócio. Porque aí eu vou desenvolver todo um planejamento estratégico dentro do plano de negócio. E lá dentro dele temos a segmentação de mercado. Que é onde eu vou... qual é o tipo de cliente que eu quero atender, né? Quando eu desenvolvo esse plano de negócio, dentro dele eu já tenho que saber, né? Qual é o tipo de cliente que eu vou atender. Aonde eu pretendo chegar? Aí, aí é onde a gente tem que fazer essas perguntas. Porque aí você vai fazer um investimento às vezes, de um capital aí muito grande, mas você tem que fazer o investimento para você acertar o alvo. Qual que é o seu alvo? Qual é o tipo de cliente que você espera atender? Então você tem que saber disso, senão você vai dar um tiro errado, vai dar um tiro no pé. Então a gente tem que analisar. Professor, Sim, nesse caso é válido a ideia, por exemplo, eu vou montar uma empresa que não tem na minha cidade. Por exemplo, uma lanchonete ou uma sorveteria que não tem no meu bairro. É válida essa ideia nesse caso, de você abrir essa sim. empresa? Sorveteria, Concorrente lanchonete. é menor também a concorrência, né? Porque não tem outra, né? Tá ali contigo, né? Comida, gente.
todo mundo come, em qualquer lugar. Né? Comida você pode montar no centro da cidade, você pode montar no bairro. Né? A comida é um negócio interessante, que todo mundo come no mesmo lugar. Né? Por exemplo, você tem um restaurante ali numa BR. Aí naquela BR passa várias pessoas ali. Ali naquele restaurante vai comer o pobre, o rico e todo mundo come ali junto. E não tem problema nenhum. Então essa questão de alimentação, é lógico que se tiver mais opções, né? Por exemplo, você mora em uma cidade. Qual que é a cidade que você mora, Alessandra? Estou aqui em Águas Lindas, professor. Águas Lindas. Deve ter quantos mil habitantes em Águas Lindas? Ixi, professor, agora você me pegou. Eu não sei. Por alto, assim, uns 30, 40 mil? Deve ser, por aí, professor. Não sei te dizer. Eu vou ficar te devendo essa resposta. Na próxima eu te respondo. Eu vou Mas pesquisar é aqui. interessante, sim. Você pode montar no bairro que vai dar certo. Água Sorveteria, gente. já tem, em média, professor, uns 350 mil habitantes. Nossa, Deus do céu, é muito grande aí. É gigantesco, gigantesco. Não, pode montar a sua lanchonete aí no bairro que vai dar hiper super certo, tá? Não, não precisa preocupar com isso, não. Porque quando a gente tem, principalmente comida, gente. Comida, as pessoas são atraídas, né, pela comida. Então, em qualquer lugar que você montar um restaurante, em qualquer lugar que você montar uma sorveteria, esse negócio vai dar certo. Que Uma assim, professor, pizzaria. eu te perguntei porque assim, eu tenho muita vontade de abrir uma casa de bolo, né? Aqueles bolo caseiro que você faz. Só que assim, eu me desanimo muito, porque muita gente fala bem assim, não, bolo todo mundo sabe fazer, todo mundo faz em casa, ninguém vai querer pagar para comprar um bolo, que não sei o quê, nessas coisas todas. E aqui, por exemplo, no bairro onde eu moro, não tem casa de bolo. Você vai na padaria, mas você vê que não é aquela coisa assim, bem feita, de qualidade, que você sente gosto de comer um bolo, né? Às vezes, ou vem um pouco seco demais, às vezes vem quebrado demais, às vezes é de dias atrás, né? Aquele bolo recente. E aqui não tem. Eu sempre tenho esse sonho de fazer essa minha casa de bolo, sabe? Só que isso me deixa com o pé atrás de fazer, entendeu, professor? Por causa desses comentários todo. Às vezes também o investimento também, que às vezes também não tem, você não sabe de onde você vai tirar para poder começar, né? E por aí vai. Começa fazendo um bolo. E hoje nós estamos vivendo o melhor tempo para se vender comida. Você pode fazer e vender de forma de delivery. Então você começa a divulgar o bolo de forma de delivery e você não precisa às vezes nem ter uma empresa física para vender esses bolos. E se você começar a vender e as pessoas gostarem do bolo, você não vai vencer fazer bolo para vender. O importante é você fazer um investimento em algo assim diferenciado. Você faz um trabalho diferenciado e cria uma página no Facebook, Instagram, Twitter e começa a postar o seu trabalho. Né? Vendemos bolo aí de forma delivery. Manda fazer uns adesivos, sai distribuindo isso nas Aí, no empresas. caso, entra na questão de marketing, né? Exatamente. Né? E hoje nós estamos vivendo o melhor tempo para fazer comida. Comida todo mundo quer. Quem não quer um bolo para comer prontinho? Né, Luiz? O que você acha? Você tá lá na sua casa, manda um bolo para mim aqui, eu tô querendo um bolo aqui, rapidinho o bolo tá lá, já pede uma coca junto com o bolo. Melhor coisa do mundo. E dá super certo, viu, Alessandra? Não tenha medo de jeito nenhum. O risco é quase zero, né? Quase Você zero. vai fazendo de acordo com a sua clientela. Faz um, vendeu, faz dois, né? E assim vai. O risco, né? E com a conexão que nós temos hoje, para negociar é muito fácil. É fácil demais, gente. Se você quer fazer comida, pão, bolo, bolacha, juju, sorvete, tudo que você fizer, você vende de forma delivery hoje. Hoje está muito fácil. Depois dessa pandemia, abriu um leque de oportunidade para quem tem o dom de fazer essas coisas. Pode montar o seu negócio aí. Se você não tem capital para investir, começa fazendo um bolo. Vende ele, faz outro. Vende ele, faz dois.
E aí você vai ver que daqui a muito pouco tempo você não vai conseguir fazer bolo para vender. Só que faça algo diferenciado, não faça igual todo mundo. Eu costumo te fazer que o que falar assim, que o que faz a diferença é aquilo que você faz diferente. Isso faz toda a diferença. E as pessoas vão te procurar pelo que você faz. Não tenha medo. Vai dar certo. Falou, professor. Obrigada. E Valeu quando aí. der certo, Incentivo. manda um bolo aí pelo correio para mim. Professor, pode deixar que eu mando até 2 para você. Não seja de para mim. Obrigado. A minha cunhada, ela trabalha com bolo também. Ela faz bolo no pote, né, para vender. E ela começou a fazer as entregas e delivery. Ela não tem uma empresa, mas ela faz o bolo. Ela, a dia da Páscoa, ela faz os chocolates. Ela faz o chocolate recheado. Ela não vence fazer, né? E assim, ela faz por encomenda. Então ela já tem aquela clientela dela e ela faz por encomenda. Ela trabalha a semana toda, ela não sobra quase nem tempo para. E olha que aqui na cidade que ela mora, que é Rio Verde, eu acredito que não tem essa quantidade de pessoas aí não. Deve ter uns 300 mil habitantes Rio Verde. Então, se você começar a fazer esse negócio aí, começar a dar certo, você não vai vencer as encomendas que vai aparecer para você. Bom, aí nós vamos dar continuidade aqui. Essa análise leva em conta os riscos envolvidos no projeto, seja aqueles de ordem econômica, seja aqueles de cunho mercadológico. Com isso, seguimos a estimar o retorno que será obtido, positivo ou negativo. O gestor tem a possibilidade de criar estratégias para contornar a situação e obter maiores lucros. Então, o gestor, né, o bom gestor, ele está sempre de olho nas oportunidades. A necessidade de utilizar esses análises como parâmetros para conhecer a saúde financeira se dá pelo fato de que visualizar o fluxo de caixa, a demonstração dos resultados do exercício e o balanço patrimonial pode não ser suficiente para chegar à conclusão claras, né, e precisas sobre determinados projetos. Ou seja, eu tenho nas minhas mãos toda a estrutura da minha empresa, porém eu tenho que fazer uma análise de projeção. Até eu estou ministrando um curso e vocês também terão essa matéria. Eu não sei se vai ser comigo ou se vai ser outro professor, mas a gente está falando sobre orçamentos, né? A questão orçamentária empresarial. Dentro da questão orçamentária empresarial, a gente consegue delimitar ou delinear, fazer essas projeções futuras. Então, a gente consegue também utilizar essa parte orçamentária para a gente poder saber, né, se a gente vai conseguir atingir algumas metas ou não, ou seja, estabelecer, né, as metas, porque aí atingir essas metas vai depender do esforço de cada um dentro da empresa. E vocês também vão aprender sobre essa matéria, não sei se vocês já estão fazendo, mas vocês vão passar por ela. É um complemento também da análise de investimento. Então, se eu tendo a parte orçamentária pronta, né, eu consigo fazer uma análise melhor desses investimentos futuros. Qual a importância de saber como analisar esses investimentos? É possível citar uma série de motivos pelas quais é importante fazer uma análise de investimento financeiro nas empresas. Abaixo mencionaremos os principais benefícios para que você incorpore as técnicas em sua organização e acompanhe. Bom, a gente vai ver aqui algumas técnicas, né? Acompanhar a situação econômica e financeira. Com a análise de investimento, é possível visualizar como encontra a situação financeira de uma empresa, indicando se o capital aplicado no projeto trouxe retorno esperado ou se não foi rentável. Ou seja,
Quando eu faço um acompanhamento financeiro da minha empresa, eu sei automaticamente, pelos dados obtidos, se a minha empresa está dando lucro ou não e se o projeto qual eu investi me trouxe um resultado positivo ou não. Se o projeto trouxe um resultado positivo, eu posso ampliar esse projeto, eu posso expandir esse projeto. Agora, se o projeto não está me trazendo um resultado satisfatório, eu posso mudar a forma de trabalhar ou eu posso simplesmente eliminar esse projeto ou passar ele para outra instituição, vender esse projeto para outra empresa. Mas aí eu tenho que fazer análise, né, para saber como que está isso. Eu não posso simplesmente fazer um investimento e deixar para lá. Não, vou deixar esse negócio aí, deixa acontecer. Se der, deu, se não der, não deu. Eu não estou nem aí. Por isso que muitas empresas aí vão à falência, porque as pessoas não estão de olho nos projetos desenvolvidos. Não estão fazendo análises precisas do mercado financeiro da empresa dele, dentro da empresa dele. Então, esses análises têm que ser feitas, né, para saber se realmente o negócio está dando certo ou não. Se o negócio não está dando certo, vai que tem uma sangria aí no meio do meu negócio e eu preciso estancar essa sangria, eu tenho que arrumar alguma forma. Mas para eu saber disso, eu preciso fazer análise dos dados todos os dias ou pelo menos uma vez no mês para saber como que tá. É igual a nossa saúde, viu? A gente até fala que é a saúde financeira da empresa, né? Como que está a saúde financeira da empresa? Tá boa ou tá ruim? A empresa está doente? Quando a gente fala que a empresa está doente é porque algumas coisas não vão bem dentro da empresa. Então precisa ser tratada, precisa ser, né, ali recuperada para poder que essa empresa voltar a crescer. Porque senão ela vai ficando doente, doente, doente ao ponto de morrer ou abrir falência. Caso a análise seja feita após a aquisição do projeto, o gestor poderá saber como está a sua realidade financeira com relação ao que foi adquirido. Se o resultado não for favorável, terá como criar planos de ação para reverter a situação em tempo. Agora, se eu não verifico, se eu não acompanho, né, se o negócio não está dando certo, existe uma sangria, existe uma parte da empresa ali que eu fiz um investimento, que um projeto está em andamento e esse projeto não está dando certo. O que eu posso fazer? Né? Eu preciso aqui ter algum plano de ação para reverter essa situação. Ou então, esse projeto vai me trazer sérios prejuízos. Trazer valor para investidores. Aqui nós estamos falando de empresas, né, que podem aí estarem querendo financiamentos, podem estar querendo novos investidores, novos sócios. E aí a gente precisa apresentar, né, para essas pessoas que a nossa empresa tem um alto potencial de crescimento, desde que se façam investimentos nela. Às vezes eu não tenho condição para isso, mas eu tenho uma boa ideia. E tem muita gente que investe dinheiro na sua ideia. Há pessoas que durante a vida acumulam certos recursos e utilizam esse capital para investir em empresas, né? Então, como eu disse a vocês, tem muita gente aí com dinheiro, né, querendo investir em empresa, em um determinado negócio, com alto potencial de crescimento. Então, se a empresa tem alto potencial de crescimento, ela vai encontrar várias pessoas para fazer investimento nela. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje existe muita pilantragem, existe muita malandragem, né? Quando você vê uma proposta muito boa, tome aí um pouco de cuidado, que pode ser que seja golpe, tá? Não vai caindo aí de bandeja, né? Eu vou citar um exemplo. Quem aqui lembra da Avestruz Master? Não sei se vocês lembram. Eu lembro, sim. Vocês lembram? No começo foi muito bom, né? Enganou muito bem as pessoas, né? Enganou não, é que as pessoas se enganam mesmo, né? Então tem que ter muito cuidado. Quando a esmola é demais, né? Desconfia. Quando se trata de investimento é assim, né?
Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. Quando você vê propostas assim muito boa, toma cuidado, tá? Pode ser que seja golpe. A época do Avestruz Master, muitas pessoas venderam casas para colocar o dinheiro na Avestruz Master, porque a rentabilidade, o percentual de rendimento era, se eu não me engano, era de 40% ao mês. Então, assim, era muito dinheiro, né? E aí as pessoas ficavam loucas investindo dinheiro no Avestruz Master. E de repente o negócio abriu falência e meio mundo de gente aí ficou no prejuízo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos aí nós temos bitcoins, né? Essas moedas de bitcoin. Quantas pessoas já levou prejuízo com isso aí? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu assisto jornal aqui constantemente, né? E eu vejo direto pessoas que vendem tudo para participar dessas pirâmides, né? Investir nesse mercado aí é de muito risco e perde tudo. Não Perde. tem, não tem garantia de quase nada. Esses tempos aí, uma empresa, ela alocava veículos e aí ela passava esses veículos para frente para os clientes e os clientes pagavam a metade, 50% do valor do veículo e depois de um ano a empresa prometia devolver o valor real para as pessoas. A pessoa devolvia o veículo e pegava o mesmo valor que ele passou para a operadora. Ou seja, são negócios extraordinários. Né? Aí o cara juntou ali um monte de grana e ó, foi embora. Né? E aí o que aconteceu? O cara alocava os veículos da Localiza e passava esses veículos para os seus clientes. O cliente passava o valor da metade do veículo para a operadora, para esse cara, pilantra, e depois prometia devolver esse mesmo valor no final de um ano. O que aconteceu? O cara pegou o dinheiro do povo e foi embora. Aí a Localiza começou a recuperar os carros, a pegar os carros de volta, porque o cara parou de pagar o aluguel para a Localiza. Então aí a Localiza veio pegando os carros. E as pessoas que tinham dado metade do valor do veículo para essa empresa fantasma ficaram no prejuízo. Né? Teve pessoas que pegou 3 carros, 2 carros, né? Pessoas que tinham empresas. E aí os caras ficaram no prejuízo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer investimento, porque existe muita pilantragem por aí. É bom conhecer de perto, saber onde a gente está investindo nosso dinheiro. Porém, para isso, elas solicitam inúmeras informações a fim de saber o seu investimento terá bons retornos. Por exemplo, aí nós estamos vendo uma negociação aí do Twitter, né? E aí a gente vê que ali, para fechar aquela negociação, há uma série de documentações que são solicitadas. E aí a gente vê que houve ali uma paralisação na negociação, porque o Twitter diz que ele não tem mais de 5% de pessoas robôs, né, de robôs ou de pessoas que são fake news, chamadas fake news. Então, o Twitter diz que só tem 5% de pessoas fantasmas na rede, né, que o restante são pessoas físicas e que são pessoas que realmente fazem parte da rede. Só que aí há uma grande desconfiança que há mais de 5% de pessoas, né, de fake news ou de pessoas fantasmas usando o Twitter. Então, ali foi paralisada a negociação para saber se realmente esses dados estão corretos ou não. Porque se os dados não estiverem batendo, consequentemente o valor vai despencar. E outra questão interessante, se né, o número de pessoas fantasmas no Twitter for mais que 5%, as ações do Twitter também vai lá embaixo, vai despencar. Ou seja, quem tem dinheiro investido lá provavelmente vai perder em muita grana. Então existe aí um leque de, 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 de problemas aí existentes, né? Vamos ver o desenrolar desse negócio aí para ver o que vai dar. Bom. Trazer valores para investidores. Aqui nós Aí nós temos aqui uma pesquisa feita pela Anjos do Brasil
no ano de 2018, revelou que em 2010 o valor de aplicação em investimentos foi de 450 milhões. E em 2017 pulou para 984 milhões. Isso mostra o quanto os investidores têm apostado em determinados negócios que aparentam ser vantajosos. Empreendimentos com boa análise de investimentos têm maiores chances de receber esses aportes, pois são capazes de comprovar os seus resultados positivos e as previsões futuras de crescimento. Então, por exemplo, nós temos aí hoje a Petrobras, né? É uma potência, né? Quem tem dinheiro para fazer investimento pode, às vezes, entender que a Petrobras é uma empresa promissora, porque ela mostra os seus números e os números são bons, né? Então, teve aí um momento ruim, mas criou-se algumas leis de interferência para que esses momentos ruins não venham aí a acontecer novamente dentro da empresa, e a empresa está aí a todo vapor, né? Fazendo aí grandes investimentos e crescendo. Nós temos a Brasil Foods, né, que é a BRF, nós temos a BRF também, que é uma empresa boa de se fazer investimentos. Nós temos aí a Microsoft, nós temos enfim, nós temos várias empresas boas que você pode fazer investimentos que tem aí, principalmente empresa de tecnologia. Toda empresa de tecnologia pode ter certeza. Energia e tecnologia são empresas que vocês podem fazer investimentos aí sem medo, né, que sempre vão prosperar muito, porque nós vivemos um tempo de energia e tecnologia. Não tem como nós fugirmos disso. Ninguém vive mais, né, sem tecnologia e sem energia. Então essas duas ramificações de negócio são negócios promissores. Aí nós temos aqui ser atrativo para os possíveis acionistas. Nesse caso, qual que é uma empresa atrativa, né? Hoje, a gente falar assim, uma empresa atrativa. Nós temos aí várias empresas que são atrativas, né? No ramo de energia, de tecnologia, que a gente pode estar investindo. Então, o sócio, eles procuram sempre investir em empresas que são atrativas. Aqui nós temos tomar as decisões corretas. É comum encontrar gestores que fazem cálculos sem nenhuma fórmula ou embasamento teórico. Geralmente são os mesmos que não se utilizam de planejamento financeiro. Planejamento estratégico e demonstrações de resultados do exercício, controle de caixa ou qualquer outra ferramenta de gestão. Um gestor Só um minuto, desculpa aí pessoal, o telefone estava tocando aqui. Um gestor passa boa parte do seu dia tomando decisões com o intuito de fazer o que se parece melhor para a empresa. Logo sem fundamento, há o grande risco de o empreendimento quebrar devido às escolhas equivocadas, especialmente se não são baseadas em cálculos e relatórios contábeis ou financeiros. Então, tudo que nós formos fazer, né, nós temos que fazer uma análise dos relatórios contábeis e financeiros. Nós falamos do fluxo de caixa, do balanço patrimonial, nós podemos identificar os valores reais que a nossa empresa está tendo de lucro ou prejuízo. E se a gente faz essa análise com base nesses dados, dificilmente a gente vai errar. Mas se eu faço análise, né, com base em uma teoria que eu criei e tento levar isso para frente, tem uma grande chance da minha empresa quebrar. Como veremos no tópico sobre o método valor presente líquido, é possível que dois projetos se mostrem rentáveis, mas existe aquele que é mais vantajoso para a organização.
E muitas vezes, por falta de uma boa análise, a empresa escolhe o menos lucrativo. Então é sempre muito importante que a empresa faça análise. Ou seja, vocês, né, estão aqui aprendendo a fazer essas análises. Possivelmente, se vocês forem trabalhar, né, nessa área, vocês vão poder falar, né, ou vão poder analisar esses dados e poder escolher aí qual é a melhor forma de investimento, tanto numa empresa quanto com a vida pessoal de vocês, certo? Então, nós vamos aqui já fazer uma pausa. E alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida, sim, que ficou pairada, que vocês queiram tirar? Tá muito tranquilo, professor. O conteúdo tá muito, né? Tô gostando muito, tô entendendo muito bem. Ótimo. Alguém mais deseja falar? Fazer perguntas? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aula por aqui, a nossa aula de hoje. Eu desejo a vocês aí um excelente final de semana. Na próxima semana nós estamos aqui firmes e fortes novamente. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma excelente tarde aí, um final de sábado excelente para vocês, um excelente final de semana. Um forte abraço aí a todos vocês, tenham todos uma boa tarde. Para você também, professor. Fica com Deus. Até semana que vem. Obrigado, semana que vem. Boa tarde, gente. Boa tarde.